Então, voltamos com a pauta os processos da pauta da reunião do dia 13 de outubro, iniciada às 9 horas. Nós interrompemos os trabalhos da sessão das 9 horas no item 22. Vamos fazer o item 23, processo da recorrente Celesc, Geração SA, doutora Fabiana. Olá, Fabiana. Muito bem, vamos lá. Eu já adianto que o processo seguinte trata praticamente da mesma temática, apenas com argumentos reduzidos, então eu vou esclarecer isso para já adiantar do outro, para a gente agilizar. Então, vamos lá. Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão que, por unanimidade, julgam procedente manifestação de inconformidade. Conforme relatado pela instância COAT, o contribuinte transmitiu declaração de compensação em 15 de fevereiro de 2012, com base em créditos relativos ao IRPJ. Na DECOMP, o contribuinte declarou a existência de crédito decorrente de pagamento indevido ao maior, tendo indicado no DARF o valor de R$ 84.913,26, Código de Receita 2362, relativo ao período de apuração julho de 2011, recolhido em agosto do mesmo ano. Por entender que o pagamento mencionado for utilizado integralmente para extinção de outros débitos da contribuinte, não restando crédito disponível para ser utilizado na compensação declarada, foi proferido despacho decisório que não homologou a compensação pela inexistência do crédito. A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade e esclareceu que não teria retificado a DCTF correspondente por equívoco, o que foi supostamente corrigido depois por meio de uma DCTF retificadora transmitida em 20 de agosto de 2013. Ela menciona ainda que teria retificado essa DCTF referente ao débito de RPJ de agosto de 2011, aqui eu reproduzo um trecho da manifestação. Com a manifestação, ela juntou documentos, a saber, a DECOMP retificadora, DCTF original e retificadora e documentos de identificação. O acórdão da DRJ, por sua vez, entendeu que faltou ao contribuinte demonstrar documentalmente a liquidez e certeza do crédito, conforme a ementa que eu não vou ler. Sobre a DCTF retificadora, aqui é um ponto interessante, apresentada depois do despacho decisório, o acórdão recorrido assentou que, dessa forma, na hipótese de ter ocorrido erro no valor do débito confessado na DCTF, essa circunstância deveria ter sido documentalmente provada pela interessada por ocasião da apresentação da manifestação de inconformidade. No recurso voluntário, a recorrente esclarece que a DCTF retificadora ainda continha erros de preenchimento. E aí eu transcrevo aqui, reproduzo, na verdade, um trechinho onde ela esclarece que mesmo a retificadora ainda continha erros. E defendeu a possibilidade de demonstrar que a declaração foi feita com erro, desde que devidamente comprovado. Aqui a recorrente esclarece que poderia isso ter ocorrido se ela comprovasse o próprio erro. E acostou documentos consistentes em comprovantes de arrecadação, planilha do IRPJ relativa ao ano calendário 2011, a TIPJ de 2012 e cópias de instruções normativas que ela entende aplicáveis aqui ao caso. Destacou ainda que a DCTF do mês de julho de 2011 não poderia ser retificada em razão do decurso do prazo, ou seja, eles perderam o prazo para retificar novamente a DCTF. E invocou as orientações do parecer normativo COSIT número 2 de 2015, no sentido de que seria possível analisar créditos não decaídos que não foram objeto de retificação por força de algumas das restrições impostas pela IN 1110 de 2010. Em forma juntada das PERDECOMP que compensaram os créditos principais de RPJ e CSLL pagos na maior, e ao final requer a reforma do acórdão recorrido e a homologação da compensação. Bom, aqui o recurso é tempestivo, está dentro das matérias da turma, então eu conheço e passo a analisar. E aí eu dividi o mérito em alguns tópicos. O primeiro é quanto à possibilidade de juntar documentos com recurso voluntário, acho que eu não preciso reproduzir a minha posição, que eu já manifestei anteriormente. Depois eu vou incluir essa ressalva de que não é acompanhada pelos demais, por todos os membros da turma. E aí eu passo a questão do mérito propriamente dito, que é a questão da comprovação do erro de fato.
A primeira delas diz respeito à alegação de erro de fato no preenchimento da DCTF, os quais não foram corrigidos aqui, o qual não foi corrigido. A recorrente esclarece que na DCTF retificadora há erros de preenchimento que não refletem adequadamente os valores apurados na DIPJ e nos DARFs pagos no período, o que pretende demonstrar por meio dos comprovantes de arrecadação que apostou aos autos e de sua DIPJ. Os documentos apostados, no entanto, não me parecem suficientes a demonstrar as razões pelas quais houve erro no preenchimento da DCTF, a qual, como bem referido no acórdão combatido, é documento de responsabilidade do contribuinte que importa em confissão de dívida. Aqui eu transcrevo o trecho do acórdão. Os comprovantes de arrecadação e a DIPJ não comprovam os motivos que levaram ao erro no preenchimento, o qual deve ser comprovado por documentação hábil a tanto, o que não é verificado no caso concreto, em que a contribuinte sequer informa qual teria sido o erro, tendo se limitado a dizer que os valores da DCTF não refletem aqueles da DIPJ dos DARFs pagos. Nesse sentido, eu transcrevo os julgados aqui desta primeira sessão, dessa mesma turma. Essa circunstância se torna especialmente grave porque, mesmo com a retificação da DCTF, ainda persistem inconsistências entre os valores constantes nestes documentos, que foi informado pela própria recorrente, aí a folha 85, que eu reproduzo. No entanto, ainda que o erro de preenchimento tivesse demonstrado, que entendo não ter se verificado, a permanência das inconsistências entre DCTF e outras declarações enviadas à Receita afasta a certeza do crédito, e já se revela motivo para a não homologação da compensação, o que foi esclarecido no item 2 do parecer normativo, COSIT número 2 de 2015, que eu acho que ficou dispensada da leitura, que todos conhecem o conteúdo. Com efeito, a liquidez e certeza do crédito são requisitos imprescindíveis à homologação da compensação nos termos do artigo 170 do CPE. E aqui o parecer que a própria recorrente traz também menciona que mesmo o débito encaminhado para inscrição endividativa ainda poderia ser revisto de ofício pela autoridade administrativa da Receita quando o sujeito passivo apresentar provas inequívocas do cometimento do erro de fato. E aí eles se reportam a uma outra portaria conjunta da Secretaria da Receita Federal e da PGFN, número 1, de maio de 99. E aqui eu cito um precedente da nossa turma. Fabiana, desculpa, só te interromper aí, só porque aproveitar aí o momento. Aí, nesse precedente que você cita, acontece aquela mesma coisa. Esse daí é um repetitivo, né? Aí o paradigma é o 451, se você quiser já alterar aí. 451, e o relator é Rogério Aparecido Gil. Quatro, cinco, um, o número, Paulo. E Rogério Aparecido Gil. Muito obrigada. Por nada. Vou botar em outra cor aqui. Assim, remanescendo as divergências entre as declarações apresentadas pela recorrente, sem comprovação documental robusta e suficiente, sem a demonstração do erro no preenchimento da CTF, o recurso não merece provimento no ponto. E aí eu passo a analisar um outro aspecto, que é a questão do decurso de prazo, que vai, na verdade, se misturar com o item seguinte, porque eu vou resumir para vocês. A recorrente é que ela menciona que ela não retificou no prazo, porque esse decurso de prazo, segundo o entendimento dela, seria uma das restrições impostas pela IN 1110 de 2010, e aí aqui eu menciono quais são as restrições impostas por essa IN e afasto também essas alegações, porque eu acho que decurso de prazo não é restrição, decurso de prazo é prazo, a pessoa tem que cumprir, porque é uma determinação aqui por instrução normativa, mas poderia ser por lei, que também deve ter, para fundamentar essas orientações normativas aqui, instruções administrativas. Então, aqui eu menciono que o prazo se esgotou em 2017, sem que a recorrente tenha corrigido essa inexatidão dos valores que não se coadunam com valores declarados em outros documentos entregues à Receita.
e que a retificação é, sim, uma medida indispensável, né, para se reconhecer o crédito. Então, não tendo a recorrente adotado as medidas necessárias para conferir a necessária certeza e liquidez do seu crédito, que não foi comprovado por meio da documentação acostada, não há como acolher seu pleito. E aí, no final, eu menciono, então, as restrições da IN 1110 de 2010, que fala que a retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto reduzir os débitos relativos a impostos e contribuições, e aqui detalha e alterar débitos de impostos e contribuições em relação aos quais a pessoa tenha sido intimada de início de procedimento fiscal. E aí eu reproduzo a argumentação de que ela não retificou a DCTF em função do decurso de prazo de 5 anos, e que mesmo que essa falta de retificação fosse aceita, ainda assim ela seria obrigada a demonstrar a existência do crédito, isso também lá no parecer que a própria recorrente traz como fundamentação, e que eu entendo que não aconteceu no caso concreto, que não comprovou o direito creditório, e assim nega o provimento ao recurso. Não sei se falei muito rápido, se deixei alguma dúvida. Não, eu acho que foi tranquilo, assim. Essa discussão sobre necessidade ou não do DCTF, o Gustavo trouxe uma posição de retificar a DCTF, uma posição agora há pouco no julgado do STJ de que não necessariamente, né, é possível... Ele só reporta a necessidade de comprovar que o erro, mas a retificação da DCTF não é pressuposto para o reconhecimento do direito creditório. O STJ vira e olha, o fato gerador do tributo constitui obrigação. A declaração, por si só, ela não constitui obrigação. Você pode, desde que comprovado o erro, desconsiderar as informações ali prestadas. Isso foi um precedente julgado via sistemática de repetitivos. Compartilha com a gente, então, Gustavo, por favor, qual é o... Está no voto dele agora, de manhã. Mas, de qualquer maneira, aqui não houve nem comprovação, né? Assim. Eu fiz a ressalva que mesmo que não precisasse retificar a DCTF, que ainda assim teria que comprovar o direito creditório. E só uma outra questão. Na verdade, existe sim, após 5 anos, ele não pode mais retificar, correto? Existe a regra de que ele não pode, depois de 5 anos. A questão aqui é que ele deixou passar os 5 anos sem retificar. Exatamente. Assim, ele já tinha pedido o crédito, já estava... Ele deixou transcorrer sem providenciar. Exato. É isso, né? Exatamente. Então, você está negando provimento. Paulo? Queria só esclarecer, você vai mudar alguma coisa, Fabiana, em relação a essa questão da necessidade de retificar esse DCTF? Não, eu fiz a ressalva aqui no final de que mesmo que ele não tivesse retificado, ele deveria comprovar o direito creditório, que só essa exigência por si só não poderia ser afastada desde que houvesse a comprovação do direito creditório, que me parece não aconteceu aqui. Mas eu posso, eventualmente, acrescer esse julgado do STJ também, que se foi pela sistemática do repetitivo. Né? Qual que era o processo, Gustavo, que nós julgamos? Você tem ele fácil? Está aqui, o precedente está julgado até na emenda, é Agropecuária Estrela do Céu Limitada. Acho que foi um dos... acho que talvez tenha sido até o anterior a esse, né? Eu já venho citando isso por várias vezes, mas é o item 11 da pauta, está citado inclusive na emenda precedente, e ele está transcrito no voto. Aí você pode ponderar, né? Não obstante esse entendimento, é a decisão do STJ que relativiza essa... Com essa ponderação daí eu acompanho a relatora, né? Senão seria pelas conclusões, né? Ok. Gustavo? Com a relatora, presidente. Flávio? Ricardo? Eu não é certo que eu pulo. Desculpa, Ricardo. Com a relatora. Flávio? Com a relatora, presidente. Andréa? Com a relatora, presidente. Cléucio? Também acompanho a relatora, presidente. Também vou acompanhar, então, por unanimidade de votos.
colegiado nega provimento ao recurso voluntário. Nos termos do voto da relatora. No caso seguinte, a questão é praticamente a mesma, com a diferença apenas que ele simplesmente não cumpriu a retificação no prazo, não retificou, né? Mesmo a mesma situação. Depois a retificadora ainda continha erros no preenchimento e ele nem faz as ponderações que ele fez no outro caso, de invocar as instruções normativas para dizer que o decurso de prazo seria uma restrição ao seu direito de retificar. Ele simplesmente fala que teria havido esse erro e que na retificadora o erro remanesceu. E ele mesmo faz uma argumentação no sentido de que desde que comprovasse o erro, poderia, sim, se aceitar mesmo sem a retificação. Então, é exatamente o mesmo caso, mas com menos argumentos. E aqui aí eu só faço um tópico em relação à falta de comprovação do erro de fato. Não sei se querem mais algum esclarecimento, e aqui acho que também cabe fazer essa ressalva da STJ, né? Em relação à questão da juntada das provas e da amplitude, lá do princípio, você também já vai fazer a ressalva nesses votos, é isso? Sim. Eu vou revisar todos nesse sentido em que eu falo de verdade material para me adequar melhor. Aqui, nesse caso, ele não retificou a DCTF de qualquer maneira. Ele retificou com erro. Na retificadora... Ele não fez a terceira retificação. Exatamente. Isso. Ele mesmo descreve isso no recurso, no sentido de que ainda continha erros, que tinha inconsistências e que passou o prazo. E, Fabiana, aqui todos de acordo, então? Manter o mesmo resultado? Negar provimento? No primeiro ali, eu percebi que você faz uma colagem de imagens. Quando tem um final de página assim, para não ficar uma quebra muito grande, tentar dividir, nem que seja em parágrafos ali para caber na página. Tá. Eu tenho tentado evitar, de vez em quando eu uso a colagem de imagem, mas eu tenho... Eu acho um recurso tão ilustrativo, assim... Alguns casos são importantes, mas assim, até a Andréa mencionou aquele aplicativo que converte texto, assim, eu prefiro converter em texto, citar texto, em forma de texto, né? Sim. Quando é escrita. Quando é uma imagem, por exemplo, de uma declaração, de um documento, às vezes vale a pena, realmente. Que nem eu fiz hoje com o livro Razão, lá, né, naquele meu processo. Mas, enfim, bom, isso aí, a parte formal, o CEPOG, qualquer coisa, ele te orienta para corrigir ou não. Antes eles estavam mais rigorosos com a questão de imagem, agora parece que não tem tido, né? Eu vejo bastante acórdão com imagens, assim. É que antes dizia que ele ficava muito pesado, sabe? Eu acho que fica mesmo, mas para subir. Mas... Eu uso bastante porque eu acho que ilustra bem, assim. Acho que é bom visualizar no acórdão, mas se eles fizeram alguma menção a isso, eu vou tentar arrumar. Ok. Então, itens 23 e 24 julgados, vamos para o 25, comercial automotiva, Gustavo. Presidente, vou fazer um pocket relatório aqui, porque, infelizmente, aqui tem um caso de intempestividade. Esse processo me incomodou profundamente. Objetivamente, o contribuinte pede um indébito de estimativa relativo ao quarto trimestre. E a origem do indébito é simples. Ele declarou em DCTF 676 mil e pagou via DAF um valor maior que esse. De início, a unidade de origem indeferiu, sob o argumento de estimativa não comporta compensação. A própria DRJ reviu esse posicionamento, reformou parcialmente o despacho decisório, mandou lá para baixo.
mandou a unidade de origem analisar o direito creditório, a unidade de origem intimou o contribuinte a apresentar documentos para apuração, lembrando, o DCTF não foi retificado, o valor é aqui. E indeferiu o pleito porque o contribuinte não atendeu nenhuma das intimações. O recurso voluntário muito en passant, muito genérico, quase sem argumento algum, objetivamente repriso, o argumento que ele não tinha sido efetivamente apreciado pela DRJ. Lá na frente, muito tempo depois, apresenta duas petições, agora já por novos patronos, em que ele esclarece isso. O meu indébito é puro e simples o seguinte: eu declarei e confessei em DCTF X e paguei X mais Y. Mas já que vocês querem a documentação, pode trazer toda a minha documentação de apuração do tributo. E ele traz um calhamaço de documentos. Só que o recurso é intempestivo. Eu nem faço análise aqui acerca da admissibilidade dos documentos, porque eu entendo que os documentos seriam até desnecessários, o problema se resolveria por puro cotejamento entre DARF e DCTF, mas o fato é que o recurso é intempestivo. Então, já passando para o meu voto, eu falo lá, foi feito conforme se observa o termo de ciência para abertura de documentos no Para Florestais. A ciência da empresa sobre o conteúdo do acordo recorrido se deu em 5 de fevereiro de 2015, uma quinta-feira. Caso, iniciando-se o prazo de recursal na sexta-feira, dia 6 daquele mesmo mês e ano, dia para interposição do apelo cairia no dia 9 de março, na segunda-feira. O carnaval neste ano ocorreu na semana dos dias 15 a 18, portanto não impactou de qualquer forma a contagem do prazo processual em questão. Outro sim, no dia 9 de março, prazo final para interposição do recurso, foi o dia útil, com o expediente de trabalho absolutamente normal. Como dito no relatório assim, o apelo foi interposto no dia 15 de março de 2015. Portanto, é evidente a sua intempestividade. À luz do exposto, voto por não conhecer o recurso voluntário. Ok. Tempestividade não tem o que se fazer, né? Todos de acordo? Unanimidade, não conhecer o recurso? Ok, tem 25, então não conhecimento do recurso, unânime. Item 26, Indústria e Comércio de Calçados, FASCAR, relator Flávio. Presidente, bem, eu preciso ordenar o julgamento aqui até para fins de compreensão de vocês. Toda a discussão vai perpassar sobre esse primeiro processo, que é o 26, tá? A gente precisa tomar uma decisão nele, meu voto já está apresentado lá, vou ler para vocês, mas já adiantando, presidente, logo depois, eu entendo que a gente tinha que julgar o 28, e eu vou já justificar por quê. Porque o 28 é aqueles casos, até um caso atípico, em que o contribuinte, ele pede só o cancelamento da deconta, porque ele tenta pagar débitos com a deconta que está sendo analisada no processo 28, os mesmos débitos que ela indica na deconta que está sendo analisado no 28, ele, a princípio, quita no processo, está com a 26 também, ele apresenta em duplicidade, a gente já enfrentou isso. E aí, depois, os outros dois, que é o 27 e o 29, aí sim, aí a gente... vocês vão entender a discussão, mas se a gente der provimento no primeiro processo, que é o 26, ele vai ter necessariamente um reflexo na apuração do 27 e do 29. Vocês vão entender, porque houve um erro do contribuinte, ele mesmo traz, depois eu vou fazer essa análise, mas acho que a gente analisando o 26, passando para o 28, para matar essa discussão, e depois indo para o 27 e para o 29, a gente consegue matar, tá? Não sei se vocês entenderam, mas vamos lá, acho que vai ser tranquilo. Bem, então eu estou aqui no processo 26, que é o final 56, ok? Posso começar? Por favor. Tá. Então, trata-se de pedido de compensação transmitido pelo contribuinte Indústria e Comércio de Calçado FASCAR, através do qual pretendia utilizar crédito de contribuição social, código de receita tal, pago indevidamente ou maior para quitar débitos próprios.
Como se observa do despacho decisório emitido pela DERAT, em São Paulo, o pedido de compensação transmitido pelo contribuinte não foi homologado, uma vez que o DARF discriminado no PERDECOMP, assim identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, ou seja, ele estava totalmente alocado aquele DARF para pagamento. Intimada a referida decisão, o contribuinte apresentou manifestação de conformidade, alegando, em síntese, que o direito creditório, o valor de 195 mil, não foi reconhecido porque houve um erro no preenchimento da DCTF originária, que constou aquele valor como débito. Contudo, quando a apresentação do apelo, o contribuinte juntou aos autos DCTF retificadora, sem constar aquele débito, bem como sua DPJ, em que se poderia verificar a apuração dos valores do tributo devido. Justificou, nesse sentido, que cometeu um erro na apuração da contribuição ao PIS e da COFINS, erro este que teria impactado no seu resultado do período. Corrigido o erro, o recorrente alegou que, ao invés de ter apurado o resultado positivo, teria apurado prejuízo no período e, por isso, não teria que ter recolhido a contribuição social. Contudo, em que pese os argumentos apresentados pelo contribuinte, a DRJ do Rio, ao analisar a manifestação, mesmo identificando a retificação da DCTF, entendeu que o interessado não junta provas de suas alegações no apelo. Aí eu cito aqui a emenda. Devidamente estimado, o recorrente apresentou recurso voluntário, no qual defende o seu direito creditório, trazendo de forma mais detalhada o recálculo da contribuição do PIS e da COFINS do período, que inverteram um resultado positivo anteriormente apurado para um prejuízo. Alega nesse sentido que, em primeiro momento, fez o aproveitamento de forma indevida do crédito de contribuição ao PIS da COFINS sobre o estoque, nos termos determinados pelo artigo 11 da 10.637 e o artigo 12 da 10.833, e, por conta desse erro, apurou a contribuição social a pagar no primeiro trimestre de 2011. Entretanto, identificado o erro no cálculo das contribuições, que implicava diretamente no custo das mercadorias vendidas, apurou novamente o resultado do período, sendo verificado um prejuízo no valor de R$509 mil nos quebrados. Para rebater a acusação da ausência de provas invocada pelo DRJ, acostou aos autos seus livros contábeis e fiscais, notadamente LALUR, DRE, DIPJ e balanço patrimonial e razão analítica. Em sede preliminar, o recorrente requereu também que o julgamento do presente processo fosse realizado em conjunto com o PA, que é o 2012-43, que é exatamente, presidente, o 28, como eu havia adiantado, uma vez que tratam das mesmas DECOMPs, ora em discussão. Ato contínuo, os autos foram distribuídos a este relator para julgamento. Bem, com relação à tempestividade, os cumprimentos para admissibilidade do recurso, está tudo ok, e eu faço um parágrafo aqui nesse tópico. Por outro lado, como registrar que está sendo julgado na mesma oportunidade o PA número tal, desta forma não há risco de haver julgamentos conflitantes, como alertado pelo contribuinte no seu apelo. Ok, presidente? Estou indo em frente. A comprovação do direito creditório. Como demonstrado assim, o recorrente alega que o seu direito creditório não foi reconhecido, uma vez que não promoveu a retificação da sua DCTF, em que, erroneamente, indicou um débito de contribuição social referente ao primeiro trimestre de 2012, no valor de R$195 mil. Contudo, o próprio contribuinte admitiu o erro no preenchimento daquela declaração e a retificou, para não mais constar aquele débito, o que, a princípio, comprovaria seu direito creditório, em especial quando se confrontasse a DCTF com a DIPJ que foi apresentado junto com a manifestação de inconformidade. Apesar de haver um indício forte da existência do direito creditório, como mencionado, a DRJ entendeu que a comprovação desse direito só poderia ser confirmada com a apresentação dos livros fiscais e contábeis do contribuinte. E, por isso, como esses documentos não foram apresentados em um primeiro momento, o crédito não foi reconhecido pela turma de julgamento ACOL. Pois bem, aí, presidente, acho que isso aqui é um voto padrão meu, já o utilizo, cito aqui o artigo 18, lá do decreto 7235, aí eu acho que aqui, logo depois do artigo 18, lá na folha 4. A interpretação que se pode fazer do citado dispositivo, que rege o processo administrativo federal, é de que deve a administração se valer de todos os elementos possíveis para aferir a autenticidade das declarações dos contribuintes, o que, data vênia, não foi feito no presente caso. Entretanto, quando se analisa os novos documentos apresentados pelo contribuinte para rebater a falta de comprovação do direito creditório invocada pela DRJ, quando julgou como improcedente a manifestação de conformidade,
pode verificar que assiste razão ao recorrente, devendo ser reconhecido o direito creditório apontado do pedido de compensação e análise. De fato, pela análise da DPJ do período, notadamente na ficha 17, aí eu cito as folhas 250, consta como base de cálculo de contribuição social o valor negativo de 509 mil. Nesse sentido, como identificado pelo próprio acordo da DRJ do Rio, na DCTF retificadora transmitido pelo contribuinte em 10/1/2013, após a emissão do espaço decisório, não constou nenhum débito de CSL no período, ao contrário do que havia constado nas DCTFs anteriormente transmitidas, nessas datas, 9/5 e 30/10/2011. Nessas declarações, havia sido declarado o valor de 195 a título de CSL, devido no período, justamente o valor que o contribuinte alega ter pago indevidamente. No recurso voluntário, o recorrente demonstra de forma detalhada o erro por erro cometido na apuração da contribuição ao PIS e da COFINS, que teve reflexo no resultado do período. Em síntese, como demonstrado a Lures, o contribuinte alega que se equivocou no cálculo do crédito da contribuição ao PIS e da COFINS sobre o estoque nos termos determinados no artigo 11 da 10.637 e 12 da 10.833. E, por conta desse erro, apurou a contribuição social a pagar no primeiro trimestre. Entretanto, identificado o erro no cálculo das contribuições, que implicava diretamente no custo da mercadoria, apurou novamente o resultado do período, sendo verificado um prejuízo de 509 mil. E esse resultado negativo, prejuízo, fica suficientemente demonstrado aos olhos deste julgador quando se analisa o LALU de folha tal, 273, e o DRE de folha 280. Em ambos os documentos, acostados aos autos quanto à apresentação do recurso voluntário, se verifica que o resultado do período, primeiro trimestre de 2011, é justamente aquele valor indicado na DPJ, qual seja, valor negativo de 509 mil. Dessa feita, entende-se que, com a documentação apresentadas aos autos, notadamente os listos fiscais e contábeis do contribuinte, este comprovou seu direito creditório, que se refere a pagamento indevido a maior de CSL, referente ao primeiro trimestre de 2011, no valor de 195, exatamente o valor indicado como crédito pedido de compensação. Por todo exposto, votos por dar provimento ao recurso, reconhecendo-se o direito creditório no valor de 195 e homologando-se, por consequência, a compensação apresentada dentro do limite do crédito, ora reconhecido. É como eu voto, presidente. Flávio, tem um eco. Normal. Está normal aqui. Eu tenho aqui no meu, eu estou ouvindo um retorno. Está estranha a sua voz. Eu também estou ouvindo com eco. Tem um retorno. Agora parou. Agora está bom. A DPJ referida aqui é original? Quase certeza que sim, presidente, mas eu preciso confirmar. Não sei. Não tenho essa de cabeça. Não sei se o pessoal já olhou alguma coisa. Algum comentário, Paulo? Na verdade, está muito certinho os números, sabe? Até eu fiz aquele questionamento de auditoria na contabilidade, mas essa questão do cálculo do estoque, do artigo 11, que era na transição do cumulativo para o não cumulativo, assim, não tem como a gente apurar se ele contabilizou certo isso, mas está contabilizado. Aí, se tiver algum erro, para mim, isso tinha que ser objeto de alguma fiscalização, alguma coisa assim. Mas ele contabilizou, ele altera e ele demonstra. Tudo isso está lá nos livros que ele apresentou. Ok. Podemos ir ao voto, então? Paulo? Acompanho o relator. Gustavo? Com o relator. Ricardo? Propõe converter em diligência. André? Com o relator, presidente. Celso? Acompanho o relator. Fabiana? Também acompanho o relatório. Também vou acompanhar o relator. Então, por maioria de votos, dá provimento ao recurso, vencido o conselheiro Ricardo, que propunha a conversão do julgamento em diligência. Pode fazer o próximo que você falou, o 28, daí na sequência, para ficar melhor encadeado, né?
Exato, presidente, é o 28, que é o... Deixa eu só pegar o final dele aqui, que é o final 43. Está indicado aí nos meus processos o número da pauta, acho que fica fácil para vocês identificarem. Deixa eu só pegar ele aqui, só um minutinho. Bem, presidente, eu vou tentar resumir aqui, até mesmo para simplificar a nossa vida. Eu já até adiantei. Aqui, desde a manifestação de conformidade, o contribuinte alega que, ao transmitir essa PERDECOMP, que é o final dela 6019, ele tinha indicado os mesmos débitos que foram indicados na PERDECOMP final 3193, que é a que foi tratada no processo anterior. Só que a DRJ, ela trouxe o entendimento seguinte: ao analisar a manifestação de conformidade, mesmo deixando claro que as DECOMPs, 6019 deste processo e a 3193 compensam débito do mesmo período de apuração e mesmo Código de Receita, entendeu que por não tomar conhecimento do pedido feito pelo recorrente, o acordo recebeu o seguinte emenda. E aí, ele vem e apresenta o recurso voluntário, insistindo: olha, eu só quero cancelar essa DECOMP, ela não precisa ser analisada, porque eu já estou matando os débitos dela naquela outra DECOMP, ou pelo menos pretendia matar, porque ela, no primeiro momento ela foi indeferida. Bem, aí já indo para o meu voto aqui, essa discussão a gente tem tido nos últimos tempos aí, se a gente tem direito, poderia fazer isso, ou não, analisar o débito ou não, se a gente estaria distrito à análise do direito creditório. Então, no meu voto, eu trago até um precedente do Paulo recente, aí, nesse acordo 1302000866, mas só para eu deixar minhas razões aqui, eu vou ler rapidamente aqui. Como demonstrado acima, o recorrente no presente processo não discute o direito creditório que não foi reconhecido no despacho decisório exarado. O único pedido formulado desde a manifestação de conformidade e reforçado no recurso voluntário é para que seja cancelada a PERDECOMP final 6019, na medida em que os débitos nela indicados também foram objeto de quitação na PERDECOMP número tal. Não há dúvida nesse sentido que os débitos tratados naquelas PERDECOMP são os mesmos. A própria DRJ, no acordo proferido, reconhece essa identidade quando afirma que estão em julgamento, aí ela cita isso aqui. Por outro lado, no PA número tal, em voto proferido por este relator, reconheceu-se o direito creditório do recorrente, oportunidade em que homologou sua compensação tratada na PERDECOMP número tal. Ou seja, os débitos indicados em dois pedidos de compensação distintos foram quitados. E aí eu estou deixando de amarelo porque eu não sabia qual seria o resultado aqui do julgamento. Tá? Essa esteira, ao contrário do que decidiu a DRJ, não se mostra razoável não acatar o pedido recorrente, mesmo que de forma parcial, para declarar a quitação dos débitos indicados na PERDECOMP número tal, sob o risco de, não se reconhecendo essa quitação, o recorrente ter que arcar com o pagamento de débitos já devidamente quitados. Neste norte, são precisas as colocações do conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, exaradas na recente resolução de número tal, que são adotadas como razões de decidir do presente voto. Aí eu cito essa passagem do Paulo, que ele invoca os precedentes da Câmara Superior, falando que a gente analisa o PERDECOMP como um todo, Então, aí no último parágrafo, assim, conquanto seja procedente afirmativo contido na decisão recorrida de que o pedido de cancelamento da DECOMP somente pode ser deferido para as declarações pendentes de decisão administrativa da autoridade competente para sua análise, deve-se reconhecer a possibilidade de o processo administrativo fiscal servir de instrumento para cancelamento, não da DECOMP, mas do débito indevidamente compensado por meio dela, devido a erro de fato cometido no seu preenchimento. Assim, entende-se pelo cancelamento dos débitos indicados no pedido de compensação oral análise, final 6019, uma vez que, reitere-se, esses mesmos débitos foram quitados a PERDECOMP tal, já que reconhecido o direito creditório nos autos do PA final 56. Por todo exposto, votos por dar parcial provimento ao recurso voluntário, reconhecendo-se a quitação dos débitos indicados no pedido de compensação de número final de 619. É como voto, presidente. Por que o parcial, só para entender? Porque ele pede o cancelamento da DECOMP. E aí eu não teria como definir isso, pelo menos dentro dessa linha que a gente tem adotado. Então eu cancelo,
Eu reconheço a quitação do débito, não do cancelamento da Decomp. Você vai reconhecer a quitação ou cancelamento do débito? Aqui é cancelamento do débito, né? Porque ele já está quitado lá, mas aqui você... Pensando alto aqui, a gente poderia... Uma dessa, ele pede a repetição do indébito, né? Pagou 2 vezes. Entendi. Eu acho que aqui seria cancelamento do débito, né? Já quitado naquela compensação. Não, por mim... Ou confessado em duplicidade em relação àquela Decomp. Mas eu coloco, reconhecendo... Aqui tá... O cancelamento tá. Beleza. Cancelamento indicado no pedido de compensação tal. Bom, não precisa nem explicar mais, você já explicou antes. Beleza. Já está mudado aqui, presidente. Não tem problema, não. Ok. Paulo? André, quer falar? André, desculpa. Só queria observar, eu acompanho totalmente esse entendimento, já fiz diversos votos assim, mas teve uma única vez que eu fui verificar como que estava declarado e, na verdade, ele tinha dividido. Era um débito de 100, aí ele declarou 50 no Perdecomp e 50 no outro. Então, assim, foi uma única vez que eu vi isso. Mas é só para comentar, que às vezes, que se tiver, eu acompanho totalmente, mas é interessante, se tiver essa informação nos autos, só dar uma conferida. André, assim, acho que a gente pode ficar relativamente tranquilo, porque a própria DRJ analisou, e ela fala que são os mesmos valores e mesmos períodos. Então, não, era só esse comentário. Mas é bom para frente a gente ter cuidado com isso, né? A verdade é essa. Beleza. Ok, Paulo? Acompanho o relator. Gustavo? Presidente, vamos manter a coerência com o que eu entendo, eu já venho me posicionando há mais tempo aqui, eu acho que ele não tem competência para analisar o débito, a par da decisão da superior. É o que pensei. Eu não entendi, você diverge, né? É isso? Eu divergi, fico vencido. Ricardo? Acompanhe. Relator. André? Acompanho o relator. Estou confirmando. Léo? Acompanhe o relator, presidente. Fabiana? Também acompanho. Também acompanho. Já citei esse voto do Paulo também num processo que eu já joguei para frente aqui. Com base. Então, por maioria, né? Dá provimento parcial ao recurso, vencido o conselheiro Gustavo, que negava provimento. Qual o próximo que você vai fazer, Flávio, agora? Aqui no 27, presidente. Bem, a discussão aqui, ela é bem próxima do primeiro processo que a gente julgou e bem próximo no seguinte sentido. Com a reapuração ou com a apuração de prejuízo, né, feita pelo contribuinte, já decidido naquele processo anterior, houve um reflexo dessa reapuração nos trimestres seguintes. Então, aqui, nesse aqui, deixa eu só confirmar o período, se eu não me engano, é segundo trimestre de 2011. Espera aí que eu vou confirmar. Aqui nós estamos tratando de RPJ. Primeiro trimestre. Oi? Acho que é primeiro trimestre, Flávio. Eu tenho que... Peraí. Não, esse é segundo trimestre de 2011, Cleus. E também teve o primeiro trimestre foi o que a gente decidiu anteriormente. Aí ele reverte um resultado positivo para um prejuízo. E aí ele traz esse prejuízo para o segundo trimestre. Então, por isso que reflete. Gente, a verdade é que o recurso desse contribuinte ficou muito bem feito, ele trouxe toda a apuração de como compensação, 30%, não tem, no caso aqui, ele até utilizou todo o prejuízo, porque não dava 30% do lucro, né? Acho que muita gente confunde, meus alunos confundem muito isso, é 30% do lucro, né? 30% do prejuízo que você pode compensar. Então, ele traz os 500 mil, faz a reapuração, e eu estou, mais uma vez, aqui reconhecendo o direito creditório dele,
tendo em vista essa reapuração lá no primeiro trimestre, já reconhecida no processo anterior, e que teve reflexo aqui no segundo trimestre de 2011. E todos os valores, repito, batem com DRE, LALUR, tudo que ele trouxe para comprovar o direito dele. Então, presidente, acho que qualquer dúvida eu falo, mas eu estou dando provimento aqui para reconhecer o direito creditório no valor de 134.174,57. E também, mais uma vez, erro, não houve a retificação do DCTF, ele retifica e traz toda a justificativa dessa retificação e comprovação. Estou aqui olhando só se você não teria que transcrever para aproveitar o resultado lá, não só citar, como transcrever as razões de decidir para cá, daquele processo. Como assim? Nesse? Mas eu falo, eu trago um parágrafo. Este erro, inclusive, já foi enfrentado no PA tal que está sendo julgado em conjunto com o presente processo. Sim, mas aqui você só está mencionando a decisão. Eu não sei se o manual não manda replicar a decisão do outro no... Mas eu poderia, por exemplo, a reapuração dele no segundo trimestre está equivocada, eu poderia reconhecer parcialmente o crédito. Eu acho que o que importa aqui é o seguinte: nós já reconhecemos que houve um erro na apuração dele lá no primeiro trimestre. Esse erro, ele reflete aqui. Quando você formalizar, acrescente aqui o número do acórdão proferido, tá, a data e pelo menos a ementa do acórdão. Traz para cá, do outro acórdão. Tá? Tá bom. Paulo? Flávio, só uma dúvida. E ele traz registros dessa compensação, desse prejuízo? Como assim? Não entendi a sua pergunta, Paulo. Desculpa. Porque aqui o indébito está surgindo no segundo trimestre, porque ele está compensando o prejuízo do primeiro trimestre. E aí ele traz documentos contábeis comprovando que ele fez essa compensação? Não bastaria o LALUR, não, Paulinho? Mas ele traz LALUR, pelo menos, fiscal? Ele traz a apuração. No corpo do recurso, ele mostra como que ele apurou antes, como que ele apurou depois, incorporando aquele prejuízo do primeiro trimestre. Agora, assim, eu tenho quase certeza que ele traz, sim, no LALUR, você consegue identificar lá o registro desse prejuízo. Eu entendi a sua preocupação, mas... E na DIPJ também. Na verdade, o que vai alimentar o sistema da Receita é a DIPJ, né? Na verdade, seria uma... à época, sim, Mas eu tenho certeza que sim, Paulo. Posso até confirmar para a gente não ter dúvida, mas os documentos foram muito bem apresentados, pelo menos para mim, Paulo. Eu não tive muita dificuldade de identificar nos documentos que ele apresentou o crédito. Deixa eu ver se eu... Só olhar aí, Paulo. Aqui, eu acho que tem um parágrafo aqui que você fala, de fato, pela análise da DIPJ do período, notadamente a ficha 12A, consta o valor do RPJ devido no período 391, né, que já seria com a redução, digamos. A redução. Paulo, ele traz o DIPJ, traz o DRE do período, que bate os valores, eu quero ver só o LALUR aqui. Ele traz o balanço, que também reflete esses valores, a razão, que tem lá o tributo a recuperar. Está bem analisado, está bem casado aqui os Tranquilo. documentos. Só o LALUR. O relator. O Paulo, tem sim aqui o demonstrativo de apuração uma folha que, junto com o recurso voluntário, que tem esse valor já do prejuízo de 509 mil. Ele traz isso aqui sim. Tá? Paulo, com o relator. Gustavo? Passando o olho aqui. Com relação... Ricardo? Apoio de diligência. Andréa? Com o relator, presidente. Elcio? Acompanho o relator. Fabiana? Também acompanho o relator.
Também vou acompanhar aqui decorrente do outro, né? E com a reapuração. E se a DIPJ está de acordo, então vai repetir o resultado do item 26, né? Tem 29, esse é repetitivo, né? Acaba que é repetitivo, me foi distribuído, mas eu não, enfim. Agora, eu só identifiquei só um errinho aqui no meu voto, só para não ter dúvida. Lá no primeiro, da comprovação do direito creditório, nós estamos falando de segundo trimestre de 2011, eu digitei 2012, não sei porquê, mas nós estamos falando de 2000, vou confirmar isso aqui, mas é 2011, sim, é 2011, na hora de digitar aqui, só aí que está o 2012, mas aí, presidente, aqui a discussão é a mesma, só que agora nós estamos falando de contribuição social, que aí, exatamente, já é segundo trimestre de 2011, com o reflexo da reapuração do primeiro semestre de 2011, que já foi analisado lá naquele primeiro processo. Então, aqui eu tô... Não, o mesmo período, não, Flávio? Aqui é a contribuição, não é isso? Aqui é CSL. Então, tem um parágrafo aí que você começa com corrigido o erro, e aí você diz que é IRPJ. De fato, pela análise, consta o valor de... depois eu vou dar uma revisada, Paulo, porque como eu usei o mesmo modelo... É o que começa com corrigido o erro. Tá. Na primeira folha aí. Corrigido o erro, tá. Não, mas aqui é isso mesmo, Paulo, CSLL, tá certo. Tem outro erro lá para baixo que eu pus IRPJ em vez de CSLL. Mas eu vou fazer uma revisão, tá? Não pode deixar aqui, não vai passar. Mas é idêntico, presidente, não muda nada. Ele é idêntico ao outro, só que Ele é idêntico ao que a gente acabou de julgar, só que ele trata de contribuição social ao invés de RPJ. Mas e a base negativa da CSL? Tem o julgamento dele? Porque esse aqui é o aproveitamento do prejuízo. Ou é o prejuízo? O prejuízo que ele apurou lá no primeiro semestre interferiu na apuração do segundo. Não, mas primeiro você falou de IRPJ e prejuízo. Agora é base negativa de CSL. Ele é base de cálculo negativa, cara. E cadê ele poderia controlar no LALUR, se ele quisesse, mas... Cadê o processo da base de cálculo? Não teria que ter para gerar esse saldo também? Não vejo. Não estou entendendo por quê. O que vale é a apuração dele. O prejuízo que ele teve no IR é o mesmo. Da CSL é uma, do IRPJ é outra. Então, mas ele estaria demonstrando a base negativa aqui. Ele só não apresentou, quer dizer, pelo menos não está aí com o Flávio, a eventual compensação do pagamento a maior relativo ao primeiro trimestre, onde ele apurou a base negativa depois. Tá, mas aqui você tem que reconhecer essa base, então. Isso. Vai ter que reconhecer a base aqui. Não, peraí. Não, mas peraí. Então, aqui você vai ter uma análise autônoma. No caso do prejuízo, no caso do prejuízo, o que foi que você fez? Ele, naquele primeiro processo lá no 26, ele demonstrou, olha, no primeiro trimestre eu paguei X, mas depois eu vi que eu tinha prejuízo. Então, eu refiz minha apuração, mostrei que eu tinha prejuízo, então esse valor que eu paguei era indevido, foi isso que eu estou compensando nesse processo. Beleza. Aí, no processo 27, aí ele falou, como está demonstrado lá no 26, eu tive prejuízo no primeiro, e aí esse prejuízo que eu tive no primeiro, eu compensei no segundo, e aí como eu paguei a maior, eu estou compensando esse indébito do segundo, tá? No caso da CSLL,
não tem um processo equivalente ao 26, onde ele estaria compensando o que ele teria pago a maior de CSLL antes da compensação da base negativa. Não, só um reparo, Paulo. O 26 trata da contribuição social. Então, se tem um problema, que eu não estou conseguindo enxergar, mas se tem um problema é nesse anterior, que nós estamos tratando de RPJ. O primeiro, a gente já reconheceu a questão da contribuição social, você entendeu? Tá, então é o inverso. É o inverso. Se tem problema, é o inverso. Eu não vejo problema, mas se tem problema, é o inverso. No primeiro processo, do 26, a gente analisa a questão da contribuição social e no erro de cálculo, no pagamento indevido a maior, porque ele é por prejuízo em detrimento do lucro apurado anteriormente. Então, ok. Aí, nesse processo que a gente está julgando agora, que é o 29, a gente está tratando de contribuição social que tem reflexo, né, o reflexo do primeiro processo, ele reflete aqui. O 27, que na verdade trata de RPJ, que aí, dentro da pertinência do questionamento do Matuzinho, seria, eu não estou com ele, para analisar a base do IRPJ, entendeu, Matuzinho? Uhum. Mas eles são, ainda que reflexo propriamente, assim, eles são autônomos. Na verdade, o reconhecimento é o mesmo, né? Ou seja, houve um reconhecimento no 26 da base de cálculo negativa, que ele pagou a maior e aí gerou o indébito que ele compensou lá, e aqui a gente está dizendo, já foi reconhecido, inclusive, que existe essa base de cálculo negativa. Ele só está aproveitando ela aqui também e vai gerar um novo indébito. Exato. Em relação ao prejuízo, não vai ter esse processo anterior, onde houve o reconhecimento que existia um prejuízo no primeiro trimestre. Então, na própria compensação do pagamento a maior do segundo trimestre, é que vai ter que ser reconhecido esse prejuízo do primeiro. Você pode até equiparar em valores, ok. O problema é que os controles são feitos como em documentos fundamento mesmo, as apartados. apurações e tal, mas ali naquele, então, no 27, que é o RPJ, você transcreve a análise completa. Aqui você pode fazer referência naquela forma como pedido. Tá? Até porque o contribuinte pode aproveitar prejuízo fiscal no valor X e a CSLL no valor Y. Por isso, as bases são autônomas, pode ser coincidente, mas pode não ser. Então, dependendo das adições e exclusões, a base do IRPJ e da CSL são diferentes. Tá, entendi. Eu faço a análise. Mas, assim, a documentação, repito, está bem redonda e, para mim, está comprovando. O relator está dando provimento. Repetimos aqui o mesmo julgamento anterior. Ricardo vai pela diligência. Curioso o repetitivo aqui, que eu não sei se ele compensou pedaços em cada uma. Será que foi isso? É que o pagamento indevido a maior, você tinha que transmitir várias declarações. Deve ser esse o caso. Eu não tinha, né? Mas eu vi que ele fez isso. Né? Não, na época tinha. Só recentemente que forma família. E eram processos separados. Mas só se tivesse mais de um DARF, né, pagando. Não, para o mesmo DARF, eu podia compensar R$10, cada débito você tinha que transferir. Você ia matando os débitos, né? Via compensações autônomas. É muito comum em pagamento indevido a maior, um ficar relacionado ao outro. Esse. Então, esse resultado do 29, maioria de votos de aprovimento ao recurso. Vencido o conselheiro Ricardo, que propunha a realização de diligência. Replica-se nos itens 30 e 31. Na sessão das 9 horas. Com isso, a gente encerra esta sessão. Pedir para o apoio suspender a gravação.